Olá, boa noite para você que acompanha a programação da TV Câmara. Está no ar mais uma edição do Últimas Notícias. E começamos nosso jornal informando que Cubatão terá nesse mês de junho 2 postos de vacinação durante os sábados, oferecendo as vacinas contra a gripe, Covid e sarampo. Confira. Neste mês de junho, a população de Cubatão contará com 2 postos de vacinação durante os sábados. A unidade básica da Vila Nova, que fica na rua São João, número 185, e um posto volante que será montado ao lado da Igreja Matriz, na Avenida 9 de Abril. Nos 2 locais, será possível receber as vacinas contra a Covid, gripe e sarampo, das 9 da manhã até as 3 da tarde. Poderão se vacinar contra a Covid crianças a partir de 5 anos, adolescentes e adultos. Vale lembrar que essa semana a dose de reforço foi liberada para adolescentes de 12 a 17 anos que tenham tomado a segunda dose há mais de 4 meses. Contra o sarampo, poderão ser imunizadas as crianças a partir de 6 meses e menores de 5 anos e trabalhadores da saúde. Já a vacina da gripe está disponível para crianças a partir de 6 meses e menores de 5 anos, gestantes, puérperas, pessoas a partir de 50 anos e outros grupos que podem ser conferidos no site cubatão.sp.gov.br. E por falar em doenças respiratórias, a circulação do vírus da gripe entre crianças tem preocupado pais e familiares. O Thiago Reis conversou com o médico Walter Tites, que deu dicas para o enfrentamento e combate à doença. Acompanhe. O aumento de casos de gripe e síndromes respiratórias em crianças tem chamado a atenção de autoridades, médicos e, claro, dos pais e familiares dos pequenos. Camila é um exemplo disso. A dona de casa veio à unidade de saúde da família acompanhada de 2 de seus 4 filhos. Segundo a moradora da Vila Esperança, todos estão com sintomas gripais. Na sua casa, todo mundo gripado? Tá, os 4. E 5 comigo, né? Meus 4 filhos e eu, estamos todo mundo gripado. Eu fui no hospital infantil, passaram xarope, tô dando e tô dando inalação em casa. Tô dando inalação em casa, mas não tá resolvendo. Tem uma semana, tá todo mundo doente. Tarde de chuva, friozinho, olha, combinação perfeita para uma gripe. Pois é, as doenças virais esse ano chegaram com tudo e as crianças são as que mais sofrem com a situação. Walter Tites é médico de família na unidade da Vila Esperança. Segundo o profissional, problemas respiratórios são comuns nessa fase do ano. Com a mudança da temperatura, do clima, diminui um pouco a umidade do ar, né? Aparecem, os vírus circulam um pouco mais, né? Aparece um pouco mais, principalmente alguns vírus como rinovírus, né? Para as crianças, vírus essencial respiratório, né, que pode causar bronquiolite na criança, infecções respiratórias altas, também pneumonias, né, são infecções respiratórias baixas, mas mais comumente as infecções de via aérea superior. Quais são os sintomas de via aérea superior? Tosse, coriza, né, espirro. Numa cidade como a nossa, Cubatão, ainda tem um fator importante. Por exemplo, eu trabalho aqui na Vila Esperança, no CAIC, onde as casas são muito aglomeradas, tem um fator de aglomeração muito grande. Então, essas doenças virais, elas são contagiosas também, né? De acordo com o médico, após 2 anos sem frequentar as escolas, o retorno das crianças ao ambiente escolar é um agravante para a proliferação da doença. Como as crianças voltaram para a escola, voltou também a circular o vírus no ar. O contágio voltou. É normal, gente. A literatura médica diz que no primeiro ano de vida, né, a gente está falando do lactente, as crianças são aumentadas exclusivamente no peito nos 6 primeiros meses, que é o que a gente orienta, podem ter de 10 a 12 resfriados no primeiro ano. As que não são amamentadas, têm até 20 resfriados no primeiro ano de vida. Quando eu falo em 20 resfriados no primeiro ano de vida, então estou falando de mais de um resfriado por mês. Não é assim? Então é normal. E medidas simples ajudam, pois na maioria dos casos, a tendência é que no prazo de alguns dias, os sintomas da síndrome acabem. Resfriados são autolimitados, né? Porque são causados por vírus. Então, a resposta é você se hidratar bem, né? Tratamentos sintomáticos, os antigripais, né? Mas, sobretudo, são doenças autolimitadas. Então, de 5 a 7 dias, sobretudo, que vai passar o período. O corpo vai responder e expulsar esse vírus. Continuar lavando a mão, gente. Como é importante continuar lavando a mão. Essa é a primeira medida básica de saúde, né? Lavou a mão. Aqui nos atendimentos, assim, todos os profissionais de saúde, lavar a mão sempre após atender uma pessoa, individualizar, né? A lavagem de mãos.
e reforçar isso no ambiente, nos ambientes escolares, nos ambientes das casas. Essa é uma medida de prevenção. E a contestada máscara pode diminuir a circulação do vírus no ambiente. A Covid-19 ainda circula, né? Então pode fazer contágio em crianças, com tosse persistente, né? Para nós adultos e crianças acima de 2 anos, acima de 3 anos, continuar o uso de máscara em ambientes fechados. Porque eu acho que a máscara veio para ser uma realidade. Não só para evitar o contágio por Covid, mas nessa época do ano, se nós estamos falando que está aumentando os casos de crises respiratórias, de infecção de via aérea superior, continuemos usando as máscaras então. Caso os sintomas persistam, se é uma tosse, por mais que essa tosse esteja prolongando mais tempo, com febre baixa, e apesar da febre a criança está comendo, está se alimentando, busque a unidade de saúde mais próxima, para ser orientado pelos profissionais da unidade de saúde e a gente procurar não congestionar os hospitais. E ajuda em hospitais apenas em casos graves. Febre muito alta e com sinais que a gente chama de toxemia, ou seja, a criança com febre alta que não quer comer, né? O bebê que tem a febre alta e não está amamentando, não quer amamentar, não quer tomar o peito, não consegue colocar a boca no peito, o choro fica mais letárgico, a criança geralmente é animada para cima, então a criança fica mais caidinha, dificuldade para respirar, vômitos coercitivos, ou seja, vômitos um atrás do outro e repetidas vezes. Então, quando esses quadros são quadros mais abruptos, rápidos, que a criança começa a piorar, então pode desidratar, inclusive. Então a gente pede para que vá buscar os hospitais. E a vacina pode nos ajudar a combater tudo isso. É importante a boa alimentação, a boa hidratação, mas é importante a vacinação, gente. E vacinar as crianças. Vacinar as crianças, todas as vacinas da campanha. Todas essas vacinas são comprovadas cientificamente que melhoram não só a qualidade de vida, como evitam doenças que já estavam erradicadas na nossa sociedade. Então, aproveito esse espaço para fazer uma campanha pela vacina. Se a cidade está promovendo as campanhas de vacinação e está promovendo também a vacinação dentro da campanha do sarampo, rubéola e cachumba, vamos vacinar também, gente, tá bom? Não vamos ficar sem nos vacinar. Importantíssimo do Dr. Walter Tites. Vamos vacinar as crianças. Agora são 18h25 e o primeiro fim de semana de junho será marcado por céu nublado e baixas temperaturas aqui na região. Isso se deve à passagem de uma frente fria e dos ventos úmidos que vêm do oceano em direção à costa paulista. Veja na previsão. O final de semana em Cubatão ainda terá clima instável. O sábado amanhece nublado e com chuva. À tarde, ocorrem aberturas de sol, mas a chuva ainda deve persistir, acompanhada de rajadas de vento. As temperaturas seguem amenas, variando entre a mínima de 18 e a máxima de 23 graus. No domingo, o dia será de sol com muitas nuvens, porém sem condições para chuva. As temperaturas registram estabilidade e variam entre 17 e 24 graus. E Cubatão recebe até o dia 7 de junho uma exposição de arte em minérios e metais. A mostra estará disponível para visitação das 9 da manhã até às 6 da tarde no Centro Multimídia do Parque Nilinas. Washington Luiz nos traz os detalhes. Poesias Edificadas, projeto expositivo que apresenta toda uma produção artística contemporânea, usando como suporte metais e minerais como linguagem poética. O conjunto exposto compõe um acervo da Casa de Metal Espaço Cultural de São Paulo e reúne vários artistas. A exposição já esteve em outras cidades e Cubatão é a segunda a receber a itinerância no Parque Anelinas. Essa exposição Poesias Edificadas é uma exposição que reúne 8 obras de artistas de diversas partes do Brasil, que elas são feitas a partir de metais e minerais. Então a ideia é juntar a poesia com o fazer manual. Então tem obras feitas a partir do barro, dejetos, assim, que na verdade seriam descartados e viram obras. Quem é que pode visitar essa exposição aqui no Anelinas e de que horas a que horas? Todo mundo está convidado, todas as pessoas de todas as idades. A exposição fica até o dia 7 de junho.
e está aberta a visitação gratuita das 9 horas da manhã até as 18 horas da tarde. Como é que surgiu essa ideia dessa exposição Poesias Edificadas, por exemplo? Aliás, isso não acontece só aqui na cidade, é itinerante, não é? É uma exposição itinerante. Cubatão é a segunda cidade a receber a exposição e o ponto em comum com todas essas cidades é o polo da Uzi Minas. Então, por conta do patrocínio, a gente traz essa exposição para cidades que têm o polo da Uzi Minas por conta da representação dos metais minerais. E você não deixe de prestigiar. Falamos em cultura, agora vamos falar em esportes, aqui no Últimas Notícias. Neste final de semana, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. O Santos tenta melhorar sua pontuação jogando fora de casa. Confira os jogos e a tabela de classificação. Nona rodada do Campeonato Brasileiro para os times paulistas. O Santos Futebol Clube joga contra o Clube Atlético Paranaense na Arena da Baixada. No Sul, o Avaí recebe o São Paulo Futebol Clube na Ressacada e o Atlético Goianiense recebe o Corinthians do estádio Antônio Ascioli. Em casa, no Allianz Parque, o Palmeiras joga contra o Atlético Mineiro e o Bragantino contra o Internacional de Porto Alegre no estádio Nabi Abichedi. O Palmeiras é o líder do Campeonato Brasileiro com 15 pontos na tabela de classificação. O Corinthians é o terceiro, o São Paulo é o quinto, o Santos está na 9ª colocação e o Bragantino ocupa a 14ª colocação na tabela de classificação. E dessa forma nós encerramos Últimas Notícias dessa sexta-feira. Uma boa noite e um ótimo final de semana para você. Até segunda.